Pessoal, agora nós vamos estar falando a respeito de divisão de polinômios, tá? Na divisão de polinômios, tem alguns métodos, nós vamos utilizar aqui, na minha opinião, o mais simples deles, né? Que é chamado aí de método das chaves, tá? Para a gente estar resolvendo aí. A divisão de dois polinômios só é possível, né? Se o grau do divisor for menor, né? Aí do que o grau do dividendo, né? Quando a gente trabalha com divisões, eles recebem alguns nomes aqui especiais, né? Como por exemplo, né? Eu escrevi aqui, ó, P de x está dividindo Q de x, e a gente tem um R de x e um D de x. O que significa cada um desses termos aqui, né? Quando eu falo assim, ao dividir o polinômio P de x pelo polinômio D de x, estamos buscando um polinômio Q de x, tal que ele satisfaça essa condição. Que condição? A seguinte, pessoal, olha só. Por exemplo, vou usar um número aqui. Se eu pegar, por exemplo, 9, utilizando o método das chaves, que é esse método aqui, e dividir por 3, eu sei que o resultado aqui vai ser 3 vezes 3, que é 9, e o resto da divisão que vai ser quanto? 0. Nesse caso, esse P de x está representando o 9. Esse P de x aqui, ele é chamado de dividendo. Esse 3, ele é chamado de Q de x. Esse Q aqui, ele está representando o divisor. Esse 3 aqui, que é a resposta, que eu estou chamando aqui de D de x, ele é chamado de quociente. Beleza? E esse outro zero aqui, que ele é chamado de R de x, ele é chamado de resto, tá? Então, esse zero aqui é chamado de R de x, é o resto da divisão. Então, P de x é o dividendo, o Q de x é o divisor, o 3 é o quociente e o R é o R de x, significa o resto da divisão, beleza? Então, os elementos que a gente possui aqui são esses, né? Onde a gente tem ali que o P de x é o dividendo, o D de x é o divisor. Desculpa, pessoal, eu inverti aqui, ó. Eita, só agora o que eu vi. Aqui, ó. Aqui que é D, ó. Realmente, tá invertido aqui, ó. Aqui é D, ó. Aqui que é o D de x, tá? Vocês nem estão aqui para me corrigir, né? Então aqui é D de x e aqui que é Q de x, né? Porque aqui é o quociente. O Q de x é o quociente, né? Tá aqui o Q, ó. Q de x, desculpa, tá? Eu que errei aí. E o R de x, que é o resto da divisão, né? Como que a gente pode escrever isso aqui? A gente pode escrever isso daqui da seguinte maneira, né? Utilizando aí o algoritmo da divisão. Eu posso dizer que o P de x, que é o dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Olha aqui para vocês entenderem isso aqui, ó, utilizando o exemplo com números, né? Esse aqui que é o exemplo com números. O que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que o P de x, que é a mesma coisa que o 9, ele é igual ao divisor, que é o 3, vezes o quociente, que também é o 3, mais o resto, que é 0, eles são iguais. E isso é verdadeiro, né? 3 vezes 3 é 9, e 9 é igual a 9, né? O que mostra para a gente aqui que essa recíproca aqui, ela é verdadeira. Vou fazer outro exemplo aqui para vocês verem, ó. Vou pegar um número aqui qualquer. Meninas, lembrando que isso aqui é válido qualquer número, tá? Eu estou utilizando esses números pequenos aí porque é mais fácil, mais rápido, tá bom? Não precisa ir lá para a divisão ainda, que é a parte mais complexa, digamos assim. Então, por exemplo, eu quero dividir o número 12 por 3. Beleza? Então, 12 dividido por 3 vai ficar o seguinte, utilizando o método das chaves, 12 dividido por 3, aqui vai dar 4, 4 vezes 3 é 12, e o resto da divisão vai ser 0, porque 12 menos 12 vai dar 0, beleza? Melhor, vou fazer passo a passo. 4 vezes 3 é 12, e 12 menos 12 é quanto? É 0. O 12, né? Esse 12 aqui, ó, ele é o nosso P de x,
O 3 é o nosso d de x, né, que é o nosso divisor. O 4 é o nosso quociente, né, que é a mesma coisa que resposta, é chamado de q de x. E o 0, que é o nosso resto, que é chamado de r de x. O que ele está falando para a gente aqui, utilizando o algoritmo da divisão? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o 12 ele é igual a o 3 vezes 4 mais o resto. Sempre que você tiver uma divisão, isso aqui sempre vai ser válido. Até mesmo quando a divisão não for exata. Isso aqui sempre vai acontecer, tá bom? Quando a gente está trabalhando aí com os números naturais, igual a gente está trabalhando aqui, ou qualquer outro número aí que seja dentro dos reais, né? Ou até fora dos reais também é válido isso daqui. É válido? Deixa eu ver aqui, meninos. Exceto dentro dos... não pode, não vamos generalizar. Vamos deixar só no caso aí dos números naturais e inteiros, tá? Então, pessoal, o que acontece aqui? Acontece o seguinte. A gente tem que o P de x ele vai ser igual ao D de x vezes o Q de x mais o resto, que é o R de x. Quem que é P de x? P de x é o 12, né? Quem que é o D de x? É o divisor. O divisor é 3. Quem que é o quociente? O Q de x é o 4. E o resto, quanto que é? É 0. Né? 3 vezes 4 é 12, 12 mais 0 é 0 e 12 é igual a 12, então tá tudo certo, né? Só para mostrar para vocês aqui como funciona o algoritmo da divisão, utilizando, né, um número, né? Nesse caso aqui, o número natural, beleza? Dito isso, meninos, agora a gente vai para divisão de polinômios utilizando o método das chaves, né? A gente vai fazer a mesma coisa para a gente responder isso daqui. O exemplo, né? Vamos operar a divisão do polinômio P de x pelo polinômio D de x. Então, a gente quer dividir P de x por D de x. Então, vai ficar assim, ó, 15x ao quadrado mais 11x mais 2, dividido por 3x mais 1, beleza? Vai ficar dessa forma aí a nossa divisão. Vou até utilizar isso daqui para mim, aqui, para me ajudar bastante. Eu vou tirar aqui os parênteses, para não atrapalhar aqui na hora que a gente for utilizar o método das chaves. Beleza? Tá aí a divisão dentro do parênteses, né? A gente só eliminou o parênteses para a gente utilizar o método das chaves aqui, ó. Vou colocar a chavezinha aqui, fazendo a operação, beleza? Igualzinho um número, né? Só que aqui trata-se de um polinômio, tá bom? Como que a gente vai efetuar essa operação, né? Quando a gente fez ali, por exemplo, 12 dividido por 3, para você fazer isso aqui, você diz para mim que 4 vezes o 3 é 12. Aqui a gente vai usar a mesma coisa. Qual que é o número que eu vou multiplicar por 3? Primeiro vamos multiplicar aqui o número por 3, que vai resultar em 15. Que número é esse que eu vou multiplicar por 3 que vai resultar em 15? Você vai pensar, né? Muito fácil. Vai falar, professor, é o 5, porque 5 vezes 3 é 15. E o mesmo é válido para o x quadrado. Por quê? Quando a gente vai fazer a divisão, a gente, na realidade, a gente quer eliminar o resultado aqui, ó, de tal forma que reste apenas o que para a gente? O número 0. Aqui a gente vai utilizar o mesmo método, né? Por quê? Porque aqui, ó, 4 vezes 3 é 12, e 12 menos 12, ó, sobrou o resto quanto? O resto 0. Então, eu achei um número que menos aquele 12 ali, dá um resto aqui, que é o que eu estou procurando, que é o resto 0. Beleza? O mesmo a gente vai utilizar aqui, ó. A mesma lógica, o mesmo sentido. A gente não vai mudar em nada isso daqui. Beleza? Então, a gente já tem um 15, né? De tal forma que, se eu colocar, por exemplo, o sinal de menos aqui, 15 menos 15 já dá 0, tá ótimo, tá perfeito. Eu estou conseguindo obter ali no resto da divisão um número 0, e é exatamente isso que eu quero, beleza? Porém, eu tenho também aqui, né, que eliminar junto com esse 15 a minha variável x ao quadrado, né? Nesse caso, qual que seria a letra que eu multiplicaria, né, especificamente por x, né? Tá vendo que isso aqui é multiplicação de monômio? Multiplica número por número, letra por letra? Que eu multiplicaria por x, que eu iria obter o x quadrado aqui.
Ah, professor, seria o x, né? Porque x vezes x é igual a x ao quadrado, né? Então, se eu obtive aqui menos 15x ao quadrado, então, para mim, aqui está tudo certo, tudo tranquilo. Porém, o que acontece? Além de eu multiplicar o 5x por 3x, eu terei que multiplicar o 5x por 1 também, né? Tem que multiplicar por todos os números aqui, ou todos os monômios que se encontram aqui no divisor, tá bom? E 5x vezes 1 é 5x, né? Então, eu vou colocar ele debaixo aqui do 11x. Beleza? E agora eu vou comentar com vocês a respeito do sinal. Que, infelizmente, não é só isso, tá? Tem aqui um estudozinho aqui também do sinal. E aí, meninos, o que acontece? Todas as vezes quando a gente faz uma multiplicação, uma subtração, eu multipliquei o 4 aqui por 3, ó. Eita, não, esse aqui agora deu certo. Eu multipliquei o 4 aqui por 3, ó, e o 12 veio para cá negativo, né? Significa que esse 4 aqui, ele antes era positivo. Eu simplesmente inverti o sinal para pôr aqui no algoritmo, né? Aqui da divisão. Eu vou fazer a mesma coisa. Como esse 5x aqui, ele está positivo, e ele veio para cá, ó, negativo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se aqui for, no caso, né, mais com mais aqui, ó, mais com mais aqui, ó, por 5x, então quer dizer que para cá tem que vir um sinal o quê? Tem que vir um sinal invertido. Então aqui tem que vir um sinal de menos. Da mesma forma que aqui tem o mais, e esse mais aqui, ó, com esse mais aqui, ó, para cá também veio o sinal invertido, veio o menos para cá, tá bom? Então, a gente tem que usar essa lógica aí, beleza? Então, dito isso, eu tenho que aqui também vai ser um menos, né? E aí, eu vou fazer a subtração aqui. 15 menos 15 vai dar 0, né? Aqui vai ficar 11 menos 5, que vai dar 6x. Se eu quiser, eu posso colocar o sinal de mais aqui, não tem problema, não vai interferir em nada. E eu simplesmente vou pegar e vou descer esse número 2 aqui, ó. Mais 2. E agora eu preciso de eliminar quem? Eu preciso de eliminar o meu primeiro termo, né? Nesse caso, da mesma forma que eu eliminei o 15x ao quadrado, né? Eu tenho que eliminar agora primeiro o 6x. De que forma? Utilizando a mesma ideia, né? Vou pegar um número agora, vou multiplicar esse número agora por 3, esse número aqui, ó, por 3, de tal forma que eu obtenho o número 6. Que número é esse que eu multiplico por 3 que eu tenho 6? Ah, professor, é o número 2. Exatamente. Depois a gente coloca o sinal. Então, 2 vezes 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6, né? Então, a gente vai ter que colocar aqui o número 6. A gente vem aqui e coloca o número 6, ó. E para me eliminar 6x com 6, aqui tem que ser menos. Se aqui é menos, o sinal invertido aqui só pode ser o quê? Só pode ser mais. 2 vezes 3, né, pessoal? Lembrando que eu tenho que multiplicar, ó, o 2 por 3 e o 2 pelo x, né? 2 vezes 3 é 6, 2 vezes x são menos 6x. Beleza? Vou colocar o 6x aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Primeiro joguinho de sinal. Se aqui é mais e aqui é mais, o sinal aqui tem que vir menos também, né? Para acompanhar aqui junto. Não pode ser diferente. Aqui um menoszinho aqui. E aí eu vou multiplicar agora. Deixa eu apagar aqui, ó. Vai vir um menoszinho aqui também, ó. Eu vou multiplicar agora o 2, né? Que eu multipliquei já por 3x, que deu 6x, pelo 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2, beleza? Isso daqui vai dar 6x menos 6x é 0, mais 2 com menos 2 também é 0, né? 0 mais 0 aqui, ó, 0 menos 0 tanto faz. O resultado final aqui não importa, o resultado aqui é 0. Então, eu tenho que o resto da divisão vale quanto? O resto da divisão vale 0, né? Eu tenho que o meu P de x é 15x ao quadrado mais 11x mais 2. Ele vai ser igual a 3x mais 1 vezes 5x mais 2 mais o 0, que é o resto, né, que vai dar o meu P de x, tá bom? Então, é dessa maneira aqui que a gente faz a divisão de polinômios. Lembrando, né, que aqui eu dei só um exemplo, porque senão vai muito tempo aqui, né, meu e de vocês, para a gente fazer a divisão aí de polinômios. Lembrando que isso aqui é só mesmo para esclarecer dúvida, que eu vou explicar isso aqui para vocês durante a aula, beleza? Então, meninos, valeu, é isso aí.